Olá, futuros enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim falar com vocês a respeito de algumas dúvidas que eu recebi lá no Facebook e no Instagram referente à faculdade de enfermagem e curso técnico de enfermagem. Qual é a diferença dos dois e se vale a pena fazer um e depois o outro, ou se vale a pena fazer o outro primeiro. No caso, assim, a pergunta que me fizeram foi a seguinte: diferença de técnico para a faculdade e se vale a pena fazer direto a faculdade ou se vale a pena primeiro fazer o técnico e depois a faculdade ou os dois juntos. Então, assim, gente, a diferença da equipe de técnico de enfermagem do enfermeiro é a seguinte: quais são as atribuições do técnico de enfermagem? Ele vai fazer o cuidado assistencial do paciente enquanto práticas, enquanto cuidado do paciente, ou seja, é competência do técnico, então, banho de leito, administração de medicações, troca de curativos, passar acesso venoso periférico, né? Fazer balanço hídrico, mudança de decúbito, né? Ele vai fazer também banho de leito, né? Então, isso são as atribuições do técnico de enfermagem enquanto equipe de enfermagem, né? Então, todas as questões de cuidado do paciente ali, de cuidado imediato, né? Medicar o paciente, trocar o paciente, fazer troca de fralda se o paciente utilizar, banho de leito, troca de decúbito, troca de curativos, passar um acesso venoso periférico, né? Todas essas atribuições são pertinentes ao técnico de enfermagem. E o que o enfermeiro faz, né? O enfermeiro, ele gerencia essa equipe de enfermagem, né? Ele vai fazer a liderança dessa equipe, vai prescrever cuidados de enfermagem para esses pacientes, vai fazer diagnóstico de enfermagem, consulta de enfermagem, vai fazer alguns procedimentos que os técnicos não podem realizar, né? Por questão de respaldo de conhecimento técnico também, que é passagem de sonda nasentérica, passagem de sonda nasogástrica, passagem de sonda vesical de alívio, vesical de demora, né? Passagem de pique, né? Então, ele vai fazer o gerenciamento do cuidado da sua unidade, tanto na parte administrativa, né? De uso de insumos, né? Como na parte de limpeza também, para que o ambiente, no caso, onde tem a sua unidade, esteja limpa, adequada, né? Que não falte material, que não falte medicação, né? O enfermeiro vai fazer a avaliação quando tiver o grau de lesão por pressão, né? Vai indicar a melhor medicação a ser utilizada naquela lesão, né? Então, o cuidado do enfermeiro é baseado num geral. O enfermeiro, ele vai ter todos os pacientes e mais a equipe toda de enfermagem para gerenciar, né? É um trabalho bem difícil, assim como o trabalho do técnico também é difícil, né? A gente sabe que às vezes hoje em dia tem muitos técnicos sobrecarregados, mas o papel do enfermeiro é a gestão, né? Até porque qualquer coisa que ocorra na equipe dele, ele será o responsável junto com a pessoa, né? Por exemplo, se tiver um erro de medicação, de cálculo de medicação, na administração no cuidado do paciente, tanto a pessoa que errou, mais o enfermeiro vão ser responsabilizados. Então, a carga do enfermeiro é maior pelo fato de que ele não tem somente aqueles pacientes, né? Digamos, se tem uma unidade lá com 10 pacientes, aí digamos que são 3 técnicos, né? Vai ser dividido esses 10 para os 3 técnicos. Então, o enfermeiro, ele vai ter os 10 pacientes mais os 6 técnicos, né? Ou os 3 técnicos para cuidar. E fora a parte administrativa, né? Como eu falei para vocês, que tem que gerenciar, tem que fazer os protocolos, né? Os POPs que se chamam, né? Os protocolos de segurança do paciente, tem que fazer os protocolos de administração de medicação, os protocolos
que são utilizados na unidade, escala, né, que sejam aplicadas escalas nos pacientes, escala de dor, né, então tudo isso é de competência do enfermeiro. A faculdade de enfermagem aqui no Rio Grande do Sul, ela dura em média 5 anos, né, num geralzão assim, mas tem lugares onde a faculdade de enfermagem são 4 anos. O técnico de enfermagem são 2 anos e meio, de 2 anos a 2 anos e meio, dependendo da instituição, né, que agora eles deram essa aumentada de meio ano aí. Onde, por exemplo, o técnico ele vai ter uma anatomia só, explorando um geral de tudo, né? Ele vai saber um pouco sobre o sistema muscular, sobre o sistema nervoso, né? Ele vai saber a anatomia toda do corpo, algumas partes mais importantes, né? Então vai ser uma pincelada. E o enfermeiro não, no caso o universitário lá, o graduando, ele vai ter que saber. São 2 anatomias, né, dividida em anatomia 1 e 2, onde vai ser bem explorado essa questão, então, da anatomia humana, né, porque a gente precisa saber muitas coisas pelo nosso trabalho. Então, fisiologia, que o técnico também vai ser mais pincelado, né, então isso é explorado na gente durante 5 anos. Né? A gente vai ter gestão de saúde, a gente vai ter sistema de informação, né, para saber como é que funciona quem trabalha em SUS e até os sistemas internos dos hospitais particulares, né? A gente vai ter várias cadeiras ao longo desses 5 anos que vão nos preparar para a gestão, né? E o técnico ele vai ter várias cadeiras ao longo dos 2 anos e meio, que vai preparar ele para a técnica, né? Para tratar o paciente enquanto o paciente estiver ali, né, com o que já está prescrito pela enfermeira e pelo médico, né? Então, ele vai se basear no prontuário do paciente para tratá-lo, né? Então, por exemplo, já vai estar prescrito o diagnóstico de enfermagem, as condutas de enfermagem que vai ter ser adquiridas ali, que os técnicos vão ter que fazer, já vai estar prescritas as medicações pelo médico, cuidado pelo médico, né, que ele vai passar e que quer que a gente faça. Então, assim, o que eu digo para vocês é que vale a pena fazer o técnico, sim, né, é um conhecimento, só que não se baseia em, vou fazer um técnico só para ver como é que é, porque são 2 carreiras totalmente diferentes, apesar de trabalharem juntas, né? Tem suas particularidades, então não façam o técnico pensando, quando chegar na faculdade, facilitem algumas coisas, mas o processo é totalmente diferente, gente. Eu digo porque eu cursei, né, o técnico de enfermagem por um tempo, então ali vocês vão saber que há muitas diferenças entre a carreira de enfermeiro e a carreira de técnico. Então, se vocês quiserem fazer, para ver se vocês vão realmente gostar da área da saúde, perfeito, né? Mas são 2 carreiras distintas e para ser enfermeiro você tem que ter muita dedicação. Não que para o técnico não precisa muita dedicação, mas quando a gente faz enfermagem para ser enfermeiro, a gente tem que estar ciente que a gente vai ter uma grande responsabilidade, não só nossa, mas de outras pessoas em cima de nós. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para isso. Então, a gente vai ser obrigado a tomar decisões difíceis, né? Até para questão de gerenciamento de equipe, né? Para contratação dos técnicos, para demissão dos técnicos, para avaliação dos seus técnicos, né? A gente tem que saber muito separar esse lado profissional do lado pessoal, né? Então, é muito importante vocês saberem que são 2 profissões totalmente distintas, né? E vocês estarem antenados referente a isso. Se você faz o técnico e depois faz a faculdade, perfeito, né? São experiências diferentes, todas são válidas. Se você quer fazer só o técnico, a facilidade de arrumar emprego é maior, né? Pelo fato de que para, digamos, 6 enfermeiros, para 6 técnicos precisa somente de um enfermeiro, né? Então a facilidade de arrumar emprego para técnico é maior, né? Enfermeiro é um pouco mais moroso, né? A gente tem que estudar um pouquinho mais aí depois da faculdade, né? Às vezes fazer um concurso,
mas ambas valem a pena. E se você realmente quiser, acredite nos seus sonhos, vai à luta, não desista por nada. Empecilhos vão ter no caminho de vocês, mas vocês vão ser os seus profissionais do futuro, vocês podem ser melhores. Então, se vocês têm vontade de fazer enfermagem, técnico de enfermagem ou faculdade de enfermagem, vão à luta, vão em frente, né? Tenham determinação. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu fale mais, deixando para vocês bem especificado o que um faz e o que o outro faz, eu posso fazer também um vídeo, tá? É só deixar nos comentários. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative os sininhos de notificações, né? Para não perder nenhum vídeo. Compartilhe um conteúdo para que o nosso canal cresça e a gente consiga levar conhecimento a mais pessoas. Certo, pessoal? Mais uma vez agradeço muito a companhia de vocês e por hoje é isso. Tchau!